Oi, gente, bom dia, com que prazer estamos começando mais um programa Fernando Sérgio no dia de hoje. Vamos começar com bom humor? Olha só, o Flávio Oliveira me mandou a seguinte piada. A irmã do Joãozinho menstruou. Mariazinha, a irmã do Joãozinho, estava tendo a sua primeira e precoce menstruação aos 9 anos de idade. Em desespero, pediu auxílio ao irmão, já que a mãe não estava em casa. Joãozinho, socorro, me ajuda, o que foi? Olha só, eu estou sangrando. Não sei porquê, Joãozinho, muito prestativo, abaixa-se diante da irmã para examinar o local do evento. Após alguns instantes de delicada análise, no auge da sua experiência, de quase 7 anos de idade, Joãozinho declara: "Ih, teu pinto caiu." Muito obrigado ao Flávio Oliveira que mandou essa piada. Legal, Flávio. Eu quero mandar um alô logo na abertura do programa do dia de hoje. Está um dia bonito aqui no Rio de Janeiro, né? Dia de sol, dia de céu de brigadeiro, né? Dia de praia. E eu quero mandar um alô para um pessoal que está lá na Suíça me ouvindo, né? Meu amigo Joseph e a Cláudia, né? E a filha é a Samantha e o Daniel e o netinho deles, o Luca, lá na cidade de Neuendorf, na Suíça, que estão escutando a gente. Eu quero mandar um grande abraço. Eles são parentes da nossa Olenka Faccioli e do Fernando Pereira, que hoje vai ser o meu entrevistado. Ele é o presidente da Confraria dos Amigos do Rádio do Rio de Janeiro. Recentemente estiveram aqui, passando 15 dias no Rio de Janeiro, e nós almoçamos com ele, foram muito gentis com a gente, foi um prazer. Sabe aquela amizade que você conhece, né? E parece que você já conhecia de outras vidas? Exatamente isso. Esse carinho, então, fica para eles. Um abraço para o Leonardo do Rio de Barros, para o meu amigo Josias Castro. Josias, qualquer dia eu quero ter você aqui. A Maria da Graças Arte, né? Sempre nossa fiel ouvinte. Bom dia, Fernando. Grande abraço, gostei muito da Samira, voz suave e delicada. É verdade, ela é suave, ela é delicada e talentosa. E é o amor da minha vida, né? A Luzinete Monteiro, nosso carinho, nosso abraço. E sabe, Samira é jornalista da melhor qualidade. Samira foi, durante 18 anos, a editora nacional da Rádio Globo, à época do Mário Luiz. Em 1983, talvez, 84, não me lembro bem, ela foi para a Rádio JB, onde foi editora internacional da JB, né? E depois, durante 7 anos, trabalhou como revisora de português da Estácio de Sá, então da Universidade Estácio de Sá. O Ricardo Schneberger, um abraço, Ricardo, obrigado pela audiência. Olha, quem mandar os nomezinhos aí, eu vou ter o prazer de falar. O comunicador Frank Bezerra, de voz bonita. Abraço, Frank, tudo de bom para você. E eu tenho alguns aqui que eu vou falar no computador também. Antes de entrar nos assuntos do dia, se vocês me permitirem, eu quero prestigiar cada um de vocês que está me acompanhando. Aliás, um abraço para o Germano, que é pai de um casal muito simpático que mora aqui no prédio, né, que eu conheci. O Germano é aqui da Tijuca, ele mora na Maracanã, e eu quero mandar um abraço para ele na Avenida Maracanã, né? Muito bem, Eliane Santos, Marion Duarte, né, que daqui a pouco ela está se manifestando aí. Professor Isaías Nascimento, nosso querido amigo e confrade, ele disse: excelente iniciativa, bom dia, professor Isaías, né? A Nilce Alegre, a Márcia Vita, o Luiz Antônio, todos eles, o Emanuel Ferro, lá de São Luís do Maranhão, a Simone Tavares, olha, são muitos amigos que participam, a Marinalva Cerqueira, barulho de helicóptero aqui na área da UERJ, com certeza, isso é helicóptero talvez da Rede Globo, de uma emissora de rádio, por causa do horário, né? E isso acontece aqui também, muitas vezes o ouvinte, o espectador, o internauta vai acostumar. O Marcelo Gomes está assistindo agora, bacana, legal, muito bem. E agora, então, a gente vai começar com um assunto, né? O assunto é a descontração. Você está me vendo,
né? Você está me vendo em casa, você está me vendo com uma camisa esporte, né? Era uma coisa inimaginável há 20, 30 anos atrás. Isso serve principalmente para os mais jovens. Ou há 40 anos atrás, para ser sincero, quando começou a descontração do rádio. E o que eu posso falar, eu não gosto de dizer que eu tenha sido o precursor, ou que outro tenha sido o precursor, porque eu posso incorrer em injustiça. Essa mesma coisa é aquela história do sei dizer, o fulano é o melhor ator, é o melhor comunicador. Isso depende muito do ponto de vista pessoal. Eu costumo dizer que eu não acredito em melhores. Abraço para o Sévulo Paixão Vieira, bom dia, para o Marcelo Gomes, bom dia. Eu acredito nos melhores, né? Então você tem uma pleiade de grandes atores, de grandes comunicadores, né? E aí o ponto de vista, por exemplo, a minha mulher, eu tenho certeza que ela diria, o melhor ator do mundo é o Jack Nicholson, né? Ela é fã do Jack Nicholson. Eu talvez dissesse, olha, eu gosto muito do Denzel Washington, mas não sei se é o melhor. Como é que vai saber se é o melhor, né? Então essa coisa de melhor, mesmo quando você ganha um prêmio, alô pro Otávio de Melo, lá em Santa Catarina, Otávio, continência. Juscelei Mantovani, estou ouvindo aqui de Medianeira, no Paraná, que maravilha, Juscelei. Mas aí, então essa coisa do melhor, claro que tem. Marion, já te dei alô, hein? Beijo para você, Marion Duarte, grande cantora. O Otávio está mandando um beijo para a Samira também, que daqui a pouco vou entrevistar o Fernando Pereira comigo. Mas vejam vocês, então o que eu digo é o seguinte, mas tem prêmio de melhor. Tem. E é o ponto de vista do júri, né? Eu algumas vezes ganhei o prêmio de melhor, outros colegas meus também ganharam várias vezes os prêmios de melhor do ano e tal. Até o ano passado foi o Cirilo Reis, que é um talento e que tem o seu programa muito bom na Rádio Nacional, todos os dias, de 10 à meia-noite, não é? Então, para ele, para o Frank Bezerra, por exemplo, é o Steve Seagal, né? Maravilha, é ponto de vista. Então a coisa do melhor é isso. Então por isso que eu não gosto de dizer, eu fui precursor. Não, eu fui sim um dos precursores de ficar à vontade no rádio. Porque houve uma época no rádio que você, para trabalhar no rádio, tinha que ter paletó e gravata, é um negócio ridículo, porque naquela época ninguém aparecia, né? Mas tinha isso, né? Então os caras falavam com a voz, você já deve ter ouvido falar, da impostação, né? Então o cara falava, esta é a Rádio JB, Rio de Janeiro, né? Ouvimos Steve Seagal, ele não canta. Ouvimos Ray Conniff and his orchestra. Até em inglês eles falavam Ray Conniff e sua orquestra, não, Ray Conniff and his orchestra, não é? Então é aquela história. A Marion mandando um beijo para Samira Valente, para Lili, minha cadelinha, obrigado Marion. Anderson Frade, bom dia para você. Vamos mandando recados, a gente vai falando aí na medida do possível. Samira, faz um favorzinho para mim, vê um cafezinho aí que a boquinha tá seca aqui, tem hora que isso acontece, né? Anderson Frade, muito obrigado. Mas então, quando eu falo que eu sou um dos precursores, sou. Por quê? Porque eu estava na Rádio Mundial, aliás, não só eu, Eloy de Carlo, excelente, um abração para o Eloy de Carlo, os locutores da extinta Rádio Mundial, que era do Sistema Globo de Rádio, que era quem começou, acho que tudo isso mesmo, na verdade, foi a grande audiência da Mundial, foi o Big Boy, que poucos sabem que ele chamava Newton Duarte, né? E ele fazia um gênero meio malucão, tipo Hello Chris People, né? A Jurema, abraço para Jurema Costa. E foi da nossa época, foi contemporâneo da nossa época. Então aquela rádio era a rádio, vocês me dão licença, eu vou tomar um cafezinho, muito invocado essa xicrinha aqui, né? Que delícia, que delícia. Maravilha, até a qualidade da voz melhora, né? Então, nessa época da Mundial, a Mundial fez um auê, né? Liderada pelo Mário Luiz, mas com a direção do Jaime, com a coordenação do Jaime Azulay. E os locutores éramos eu, o Eloy de Carlo, né? Antônio Carlos Niederauer, que hoje está
na Rádio Gaúcha, lá em Porto Alegre, se não me falha a memória. Enfim, outros tantos que talvez... poxa, claro, Divaldo Silva, não é? Aliás, Divaldo é o locutor noticiarista que eu mando um abraço e que infelizmente está fora da rádio, que não paga. Mas o Oduvaldo Silva era o cara que falava assim: tudo bem, todo dia, música de Icaraí, show dos bairros. Ele falava meio anasalado. Alô, José Rodino, abraço para você. Muito bem. Então, meus amigos e companheiros, vão mandando aí, vão mandando likes, por favor, que eu vou dizer o nome de vocês com o maior prazer. Então, a Mundial era todo mundo garoto, todo mundo menino, todo mundo abaixo dos 30, não é? Então, a gente começou a fazer furor. E o Mário Luiz teve o mérito de deixar. Gelda Pacello, abraço para ti, abraço para o Reinaldo Veloso, grande advogado, nosso querido amigo. Mas aí, a gente começou a descontrair. E o Jaime me botou para fazer o Participação, que na verdade chamava Participação. Um nome muito legal. Nossa, quanto coraçãozinho está aparecendo aí. E eu soltei aí os bichos, por assim dizer, não é? E obviamente aquilo se tornou uma grande audiência, porque ninguém estava acostumado com isso. Sim, teve também o Sandoval, o Eládio Sandoval, José Godinho, forte abraço, querido. E aí, o que acontece? Alguns dos locutores da Mundial e outros mais talentosos foram formar a Rádio Cidade, que era da JB, mas aí já era FM. E através do trabalho muito bem feito por um cara que foi meu companheiro no início da minha carreira aqui no Rio de Janeiro, o Eládio Sandoval, ele botou a descontração, por assim dizer, ou liderou a descontração no FM. Porque ele fazia isso que eu estou fazendo agora, me dá um tempo que eu vou tomar um café. Coisa que a gente já fazia também na Mundial. Mas o pessoal não estava acostumado. O que é isso? Ele estava falando, de repente caiu a caneta. Peraí que eu vou pegar a caneta. Aí o pessoal, poxa, que fantástico, né? E aí foi uma audiência muito grande. E aí o Mário Luiz nos reuniu para fazer a 98, né? Com o Mário Guimarães, que seria o diretor, o Peixinho. E a gente começou a fazer a 98, e a 98 foi crescendo, até que bateu a audiência da Mundial. Então, esse foi o início da descontração, que acabou influenciando inclusive a TV. Porque na minha época eu fui o primeiro a fazer telejornal na TVS ainda, que não era nem SBT, a primeira TV do Silvio Santos. E um abraço para o Roberto Brandão, que era o produtor do Silvio aqui no Rio de Janeiro. Abraço para todos esses, que a Sarita Abravanel, que hoje é a superintendente, que naquela época começou com o Pisca, lembra, Sarita? Começou com o Pisca como auxiliar de produção. É a inteligência do Silvio Santos, colocando a família, mas sobretudo colocando de uma forma humilde para que ela pudesse seguir todos os passos, né, e chegar à posição de superintendente que hoje ocupa. Muito bem. E nessa época, então, ainda nós todos tínhamos terno e gravata e tal, que para algumas apresentações eu acho que se faz necessário, né? Por exemplo, o Jornal Nacional, né? Por exemplo, o excelente jornal da Bandeirantes, né? Apresentado pelo Boechat. É claro, se o Fernando Sérgio um dia tivesse essa honra de apresentar um telejornal, ele estaria lá de terno e gravata, porque é uma coisa formal. Mas você observa que, por exemplo, já no RJ, o cara parece que, pelo menos os repórteres, não têm mais gravata, né? E alguns apresentadores também não têm. Isso começou lá pelos anos 80, quando essa descontração do rádio começou a influenciar a televisão, e a televisão teve a inteligência digamos assim, perceber que isso era um bom negócio. Porque você se sente mais à vontade, né? Imagine se eu na minha casa, hoje, eu posso um dia ou outro botar um terno de brincadeira, mas você sentiria, poxa, esse cara, né? Não há necessidade disso. Então, mas pode haver quando for da tua vontade. E então o que a TV fez, o rádio não teve a inteligência.
Porque a TV não só ela pegou essa descontração, isso no jornalismo, né, do rádio, como ela começou agora, já de uns tempos para cá, a ter programas que se parecem muito com o programa do rádio. E o rádio, então, ele tem que partir, penso eu, para não só fazer o som, mas fazer a imagem da forma que nós estamos fazendo. Ou seja, de uma maneira que você priorize a imagem, ok? Então essa foi a crônica do dia de hoje. A gente vai passar os olhos agora em algumas notícias, principalmente agora aqui do Rio. Agentes penitenciários aderem à paralisação e visitas são suspensas em Bangu, no Rio de Janeiro. Mais uma vez, essa é uma notícia que a gente fica aí preocupado, né? De qualquer maneira, está aí a notícia que não me deixa calar. Suspeitos de furtarem combustível de oleodutos da Petrobras, olha só, suspeitos realmente são presos, pelo menos isso. Passageiros sofrem com bloqueios de validadores de bilhete único em vans do Rio de Janeiro. Tentativa de assalto termina em morte em frente ao UERJ no Maracanã. O que é isso? Crime ocorreu no começo desta manhã, desta quinta-feira. De acordo com a PM, 2 homens em uma moto tentaram assaltar uma vítima que também estava na moto. Isso é um problema seríssimo. Eu só quero fazer uma errata, sabe? Essa coisa do... eu botei F5, achei que a notícia estava antiga. Essa coisa dos agentes penitenciários, por favor, delete, porque era qualquer coisa que já estava aqui. Eu não sei se está acontecendo, não posso confirmar. Então, se eu, por acaso, noticiei por erro, eu quero pedir desculpas a vocês. Mas olha que coisa horrorosa. Ontem eu falava aqui da insegurança no entorno do Maracanã. E eu faço questão de repetir essa notícia, que eu estou aqui, eu não sabia, fiquei sabendo agora pelo site de notícias. Tentativa de assalto, mais uma vez, termina em morte em frente ao UERJ no Maracanã. Crime aconteceu no começo da manhã desta quinta-feira, dia 16. De acordo com a PM, 2 homens em uma moto, esses caras estão fazendo isso, já não é de hoje e ninguém toma providência. Tentaram assaltar uma vítima que também estava de moto. É um negócio absurdo isso. Outro dia no jogo do Flamengo, gente, no jogo do Flamengo, aí pela Libertadores, tentaram roubar um cidadão que estava também de moto, e eles saíram de carro, sei lá de onde é que saíram, e roubaram o celular e queriam roubar a jaqueta. E aí tinha 2 policiais, meteram bala e um dos bandidos foi atingido e está hospitalizado e preso. Os outros fugiram. E há 1 ano atrás já aconteceu uma morte dessas de um rapaz que estava com fone de ouvido, não ouviu o cara, pediu para parar e meteu bala. Algum tempo atrás, eu não ando mais no entorno do Maracanã, não sou maluco para fazer isso. Eu ando pelas ruas da Tijuca quando eu quero caminhar. Porque alguns dias atrás, eu e minha mulher Samira estávamos dando aquelas voltas que a gente dá em torno do Maracanã, e quando nós passamos ali na esquina da Maracanã, vimos um cara caído. E esse cara estava caído e polícias já estavam ali e estava sendo atendido, não havia por que parar, porque tinha pessoas atendendo, e eu ouvi alguém falar, pois não pode resistir. Não, ele não resistiu. Na verdade, ele estava na esquina do sinal para passar, e passaram 2 caras de moto, aliás, 2 numa só moto, e o cara falou, perdeu, ele estava com o celular na mão para avisar um amigo meu, que era o Ricardo Reiser, disse que ele estava chegando, parece que o rapaz era repórter de uma emissora de TV, e ia fazer uma reportagem. E quando ele estava avisando, o cara falou, é um assalto, ele deixou cair o celular, e ele foi tentar abaixar para pegar o celular, o cara achou que era reação, meteu bala na perna dele, gente. O que é isso? E agora a gente tem essa notícia terrível. Brasil é o 8º país mais perigoso do mundo em transporte de cargas, diz Firjan. É outro problema seríssimo, né, que a gente tem aí, que está acontecendo no país. Isso dá uma vergonha para a gente. Vou dizer por quê. Uma certa vez eu estava em Portugal, estava em Vila Nova de Gaia, que fica ali ao lado do Porto, num hotel, e conversando com o Bruno, um rapaz muito simpático, eu conheci, que era concierge, que era o recepcionista do hotel,
E ele me dizia: Fernando, você pode sair. Eu quero mandar um abraço para o Adir Costa Júnior, que diz assim: o Rio está nas mãos de bandidos, Pezão está completamente perdido, porque não renuncia. Está aí, uma boa ideia, né? Está aí, senhor Pezão. Olha, a crítica é de todos nós, não é? O Estado falido. E é aquela velha história. Aí, voltando à história de Portugal, Bruno Cardoso, mandando um abraço para ele, e o Bruno falou: senhor Fernando, o senhor pode sair aqui sem problema nenhum, o senhor tem que tomar cuidado com a carteira, porque eventualmente, né, se tiver muito à vista, pode ser que um ou outro, antigamente chamava bateu a carteira, ou seja, a pessoa roubar a carteira. Abraço para Margarete Vieira. Então, o que aconteceu? Aí ele fez uma pausa lá em Portugal e disse assim: Fernando, o senhor aqui o senhor pode sair tranquilo, mas lá no Rio de Janeiro, infelizmente a gente vê pela televisão de que o senhor poderia levar um tiro. Olha que coisa horrível, mas que você vai fazer o quê? Você vai falar o quê com uma pessoa lá fora disso? Não é? E as autoridades parecem incompetentes. As autoridades, elas não tomam providência. Eu sei que tem muito polícia valoroso, eu sei que 70% das polícias, não é, são valorosas, não é? Muito obrigado, Gilda falando, muito legal esse banner ao fundo, ilustrando com maestria sua trajetória, mais do que especial no rádio brasileiro. Obrigado, querida, um grande abraço. Então, mas voltando a este assunto, é um negócio terrível, porque o Rio de Janeiro sempre foi a porta para a entrada do Brasil. Abraço para o Marcelo Fernandes, que está me assistindo. Sempre foi. E hoje está com a sua porta, digamos assim, manchada. Com essa porta manchada, o Brasil está por causa da violência que graça. É lamentável. Eu ia até ler outras notícias aí, rapidamente, né, para você saber, né, essa coisa de suspeitos de furto de combustíveis também da Petrobras é um negócio louco, né? E essa daí é terrível. Cabral exigiu propina mensal de 350 mil, deve ser milhões, não sei. Logo após assumir, diz o redator, ex-presidente da Andrade Gutierrez afirmou em audiência, essa eu quero ler inteira, vocês vão me dar a oportunidade, porque realmente, né, esse presidente da empreiteira Andrade Gutierrez, né, Rogério Nora de Sá, confirmou ao ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, em troca de participação da empresa de contratos com o Estado. 350 mil mesmo, não é 350 mil, seria demais. Então, mas isso também, 350 mil é algo que pouca gente vê na conta bancária, né? Ele chamou para uma reunião em sua casa e pediu: eu quero uma contribuição mensal de 350 mil reais, e que os pagamentos foram feitos durante cerca de 1 ano e 3 meses. Sá fez as afirmações na manhã desta quinta-feira, durante a audiência da 7ª Vara Criminal Federal do Rio de Janeiro, de processo derivado da Operação Calicut. Meu Deus do céu, hein? Não é não? Está numa hora muito simpática, né? Eu vou sempre tiro aqui, porque isso aqui é o seguinte: disseram, e eu acreditei, que eu sou um live qualquer coisa, live Facebooker. Muito bem, então é isso que eu sou, né? Então eu quero dizer para vocês o seguinte: agora está na hora da mudança, né? E daqui a pouco nós vamos ter ali, ó, já temos ali na sala, vamos ver se agora vai. Nós temos os nossos convidados de hoje. Olha lá, o Fernando Pereira, né? Alô, Fernando, dá um adeuzinho aí para a câmera, por favor. E a Samira Valente já esperando para a hora da entrevista, né? E a Maria Assunção Valente diz: Fernando Sérgio, eu sei que muitos vão me criticar, mas eu acho que só a volta das Forças Armadas poderia melhorar essa violência toda. Sou a favor da intervenção militar já, ou seja, a volta do regime militar. Eu não concordo com você, não, mas não vou te criticar. Eu acho que todo mundo tem o direito de pensar o que a pessoa pode pensar. O que eu digo para você é o seguinte: os militares são preparados para a defesa do país, para a guerra do país, se tiver guerra. E são geralmente garotos de 19, 20 anos. 80% da tropa, quem é capitão, quem é major, quem é general, sabe do que eu estou falando. 80% da tropa são meninos de 19 anos.
e 80% dos bandidos são cascudos. Então seria um desastre se, mais uma vez, os militares estivessem no poder. Eventualmente eles podem participar, mas você veja que quando há problema, quando há dificuldade, o presidente da República de plantão, digamos assim, manda a Força Nacional. Por que a Força Nacional é muito mais importante? Porque a Força Nacional é também composta de militares cascudos. Faltam aos soldados a experiência que seria necessária e, obviamente, um país não pode viver fora da lei. E a intervenção militar seria, na realidade, o rasgar a Constituição brasileira. E a gente voltaria a ser um país-eco, como se diz aí fora. Não devemos voltar por esse caminho, mas eu entendo o seu desespero. Fafá Mondaiene diz que está adorando lá do Porto, em Portugal. Ô Fafá, que vontade de estar por aí, minha amiga. Um beijo para você. Mas eu vou pedir para a Samira que venha por aqui, Samira, porque agora, minha gente, está na hora. Olha só, eu vou mostrar uma coisa para vocês, como você vê que você é de casa, né? Olha, vou fazer uma virada aqui, eu estou achando uma certa dificuldade aqui. Olha aqui, a Lili. Alô, Lili? Lili? Essa é minha cadelinha, Lili. Ela não está nem aí. Então, aqui, papai. Aqui, ó. Tá vendo? Dá um alô para a turma aí. Olha só, vamos ver se você consegue ter muitos fãs por aqui, ok? Vamos lá. E vamos fazer uma coisa direitinho aqui de novo. Olha só, meu Deus. Vamos lá. Samirinha, vamos lá. Senta aí que ela sai. Senta aí que ela sai. Muito bom. Este é o programa, né? Vamos lá. Edilberto Santos, nós estamos numa guerra civil com larga vantagem dos bandidos. É verdade, mas temos que achar os meios necessários, se possível, para mudar isso. Samira, a palavra amiga do dia de hoje de quem é? Olha, ele se mantém no anonimato, né? Porque sim. Essa é a condição. Caro Fernando Sérgio, o que você acha do celibato? É verdade que o sexo foi feito tão somente para procriarmos? Tá aí, é uma bela pergunta, né? Sem dúvida alguma, eu acho um absurdo. Agora, eu respeito, né? Aquele cara que é celibatário, sinceramente, eu respeito, entendeu? Para ser sincero, não tem problema nenhum, não. O cara quer ser celibatário, seja, mas eu não acho natural. Essa coisa de dizer que o sexo foi feito só para procriar é coisa de repressão, né? O sexo foi feito para que as pessoas se utilizem dele naturalmente com amor, ou pelo menos com respeito ao outro, né? Já que o amor ele nasce com o tempo. É a diferença entre a paixão e o amor. O cara, quando está apaixonado, dizem os psicólogos que paixão, eu já vi de tudo. Psicólogo diz tudo também, né? Diz que paixão dura 6 meses, paixão dura 1 ano, paixão dura 3 anos e que depois nasce o amor. Mas na verdade é o seguinte, a gente começa apaixonado e depois a gente transforma a paixão em amor. Na paixão é muito comum você estar voltado para o sexo, né? Agora, quando começa o amor, por que a gente diz que começa o amor? É um sentimento mais calmo, é um sentimento em que você ama a pessoa apesar dos defeitos dela e ela te ama apesar dos seus próprios defeitos. Então essa coisa do celibato, para atingir uma pseudo-religiosidade, eu sou contra. Mas o fato de eu ser contra não quer dizer que ele não exista. Não é? Eu admiro quem se sacrifica dessa maneira, se for realmente coerente com o seu próprio pensamento. Não é? Na verdade, o importante da vida, o Marcos Ribeiro, grande sexólogo, né? Que brevemente, se Deus quiser, vai estar aqui, viu, Marcos? Eu vou ligar para você e você vai vir aqui no programa, tá bom? E não nos desculpem de eventual defeito, que, por exemplo, hoje eu botei a câmera de um jeito que é o contrário do que eu estou acostumado a usar. Então eu tentei virar a câmera por 2 vezes, né? Mas não deu muito certo, não. Marion Duarte dizendo que a Samira está linda, que roupa maravilhosa. Obrigado, querida. O Otávio de Mello, eu amo a mãe e minhas 2 cadelas adotadas. Tá vendo? Maravilha, a mãezinha dele está lá também, eventualmente nos vendo lá naquela terra linda que é Florianópolis. Bom, está quase na hora da entrevista e agora a gente vai fazer aquela situação que eu já disse, eu tenho que me habituar a tirar pelo ponto contrário. Agora sim, eu vou mostrar para vocês uma coisa aqui, correto? Primeiro, eu estou no computador agora, não é? E, como sempre, chegou a hora
da prece de Cáritas, ok? E nós vamos lá. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, com um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde há de se refletir a vossa santa imagem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Porque teu é o poder, e tua é a glória, por todo sempre. Amém. Pois é, minha gente, está vendo? É um negócio, né? Eu ainda tenho que ir me acostumando. Estamos aí, né, com essa câmera invertida, mas não tem o menor problema. Olha que sol maravilhoso que está fazendo, você vai ver ao contrário, né? Vamos lá, e agora a gente vai para a nossa entrevista do dia de hoje, não é? E nessa entrevista nós temos aqui o nosso Fernando Pereira. Muito bom dia, Fernando. Bom dia, Fernando Sérgio, bom dia aos internautas, né? Um prazer estar aí. Poxa, com você, sendo recebido maravilhosamente, como sempre. Muito obrigado. Você e pela Samira. Muito obrigado. E parabéns aí pela tua iniciativa. Uhum. Né? Eu tenho acompanhado, né, esse programa que você está apresentando no Facebook, e realmente está sendo muito interessante. Está sendo uma sequência, né, Fernando? Uhum. O programa que você tinha não é naquela rádio que não paga. Eu vou mais além. Uma rádio cujos dirigentes incompetentes, você está me entendendo? Por incompetência, não estão obtendo recursos para pagar os funcionários. Isso que é lamentável. Porque uma rádio, né, do nome e da grandeza que ela não deveria estar nesse momento passando por esse problema todo. Então realmente é lamentável, né? E enfim, e eu me solidarizo com vocês, com todos os funcionários, né, que estão passando por dificuldade, por não estarem recebendo, né, os salários, e a gente lamenta. Mas tudo nessa vida tem jeito, só não tem jeito a morte. Então com certeza haverá um tempo, talvez não agora, mas pelo menos quase que de imediato, uma solução, né? E as coisas deverão voltar ao normal.
Muito bem, meu caro Fernando, vamos falar agora de uma coisa muito prazerosa, que é a Confraria dos Amigos do Rádio. O espectador, o internauta que me acompanha através do Facebook, né, sabe dos nossos almoços que acontecem sempre à sexta-feira de uma forma democrática. A confraria não paga nada para ninguém, cada um paga o seu. E no início era cada um paga o seu mesmo, né? Confraria, cada um paga o seu. Depois veio o mestre Isaías, né, com a ideia, vamos fazer a Confraria dos Amigos do Rádio e tal. Quanto tempo tem isso? Como é que começou? Olha, Fernando Sérgio, esse nosso bate-papo, esse nosso encontro semanal, para você ter ideia, os ouvintes, né, os internautas terem ideia, já se vão 15 anos. Né? A coisa começou o seguinte, quando você começou com aquele programa, que você tinha um programa aos sábados, né, vou falar o nome da empresa, Tupi, né? Reservar o nome, não pelo detalhe de que os dirigentes incompetentes, né, que levaram essa empresa à situação que está. Então você tinha um programa aos sábados, né? Então foi mais ou menos nessa época, 2002, que nos conhecemos, e nessa época eu fazia parte do Lions Club, né? Eu era presidente do clube do Lions Rio Comprido, e a partir daí surgiu a nossa amizade. Consequentemente, Fernando Sérgio, em 2012, né, eu participava esporadicamente nesse programa que você apresentava aos sábados, né? E depois houve uma mudança e posteriormente você passou a ter o horário, né, da madrugada, de meia-noite às 3, né? E isso já se vão aí 15 anos. Então começou, essa amizade começou assim, dessa forma, e nós aproveitávamos, né, que você tinha o quadro A Sala de Visitas, e que era muito interessante, onde nós nos reuníamos todas as quintas-feiras, na parte da tarde, e lá você fazia a gravação, que eram 6 quadros, né, de 20 minutos cada quadro, e durante a semana você julgava ao ar cada quadro que nós gravávamos na semana. E posteriormente, nós saímos dali, né? E depois nós íamos tomar um café, bater um papo, e a coisa foi, e depois nós passamos a almoçar, né? Para não ficar aquele vazio. Inicialmente nós almoçávamos lá no ginásio português, ali na cidade, né? No centro. Mas posteriormente, com o problema de você apresentar o programa na madrugada, então ficava muito difícil, porque você acordava, tinha que acordar cedo, normalmente a gente se reunia por volta do meio-dia, meio-dia e meio, né? Então daí é que começou esse nosso encontro. E esse encontro se perpetuou, né? Até hoje nós encontramos, na época eram só 3 pessoas, né? Assim, era você, eu e o Baltazar, nós nos reuníamos, e a partir daí, né, a coisa foi chegando, e nós, pelo fato de você não ter disponibilidade, né, para estar na cidade, aí nós resolvemos, né, viemos para Tijuca. A gente chegava, almoçava na Tijuca, só que aí passou a ser um almoço semanal, todas as sextas-feiras, e agora permanece. E a questão de 2 ou 3 anos atrás, um dos participantes, né, que se integrou ao nosso grupo, o professor Isaías, ele teve a ideia, né, de criar a Confraria dos Amigos do Rádio. Então, mais ou menos uma breve história, Fernando Sérgio, dessa nossa confraria, que hoje é orgulho nosso, né? Lá nós batemos um papo, existem pessoas ligadas ao rádio, ligadas à música, né? Então aquilo ali é salutar. Enfim, isso é história, né, Fernando Sérgio? Pois é, e o importante, eu não disse aí, o nosso Fernando Pereira é o atual presidente da Confraria dos Amigos do Rádio, né? E que traz uma série de colegas, de amigos novos, né, que vão agregando, né, vão se agregando a essa nossa turma muito simpática. E se eu tivesse que nomear todos, ficaria meio que complicado, né? Então mando um abraço para todos agora.
Fernando, e qual será, na sua opinião, o futuro da confraria do rádio? Olha, Fernando Sérgio, a confraria, o futuro, o importante é que continue, né, esse encontro semanal onde nós brincamos, nós conversamos, nós discutimos assuntos, né, assuntos relacionados com o cotidiano nosso, né, e a gente espera que essa confraria seja eterna, né, e que realmente as pessoas que quiserem fazer parte, para nós vai ser um prazer imenso. Agora, só que para virar confrade, nós adotamos uma seguinte política: o confrade, para ser eleito, ele tem que participar dos nossos almoços semanais. Porque não adianta nada, Fernando Sérgio, você dar uma medalha a uma determinada pessoa, essa pessoa vai lá, recebe a medalha e depois desaparece. Então isso não é a tônica, isso nós não queremos. Nós queremos essa participação, esse contato fraterno, né, em que realmente a gente possa, né, fazer esse encontro gostoso. Muito bem. E agora eu queria também que a Samira Valente fizesse a sua pergunta para o nosso querido Fernando Pereira. Samira. Fernando, você é o presidente da Projac-Seg, então você lida com a área de seguros, é experiente, né? Então você tem todas as informações que a gente precisa. E a gente está num momento de crise, claro, né? Então é o momento de cortar despesas, Eu perguntaria para você o seguinte: por ser também um momento de crise, um momento conturbado em termos, por exemplo, de segurança, é mais do que necessário seguro. E o ideal, eu acredito que seja você segurar o máximo de coisas possíveis que você tenha, mas é um tempo de corte. Eu perguntaria para você o seguinte: o que hoje a pessoa, na hora de, eu tenho que fazer seguro, qual seria o seguro essencial hoje, nesse momento pouco tranquilo dos brasileiros em geral? Olha, Samira, o detalhe do seguro, porque as pessoas têm que ter em mente que seguro não é despesa, seguro é um investimento. Esse investimento é um valor que você paga, tá, para você ter a garantia, né, caso de um acidente, caso de um problema que possa acontecer, você ter não só os seus bens, como também a sua vida, né, para que não haja interrupção. Então, por exemplo, eu sei que hoje a crise está muito brava, está muito completo, realmente tem pessoas que às vezes têm dificuldade, né, de pagar um seguro, mas o que as pessoas têm que levar em mente é o seguinte: eu vou dar um exemplo, por exemplo, um seguro da sua casa, né? O seguro de um apartamento, de uma casa, aparentemente é um seguro barato. O que é importante é que você tenha garantia, porque de uma hora para outra, uma casa pode pegar fogo, uma casa pode desmoronar, e todo aquele patrimônio que você tem, tá, que você lutou às vezes a vida toda para ter esse patrimônio, de uma hora para outra você perde tudo. Então você vai ter que começar a vida. Então você tendo um seguro, tá, pelo menos você tem a garantia da reposição daquele bem. Né? E hoje os seguros, por exemplo, seguros de residências, eles são agregados uma série de coberturas adicionais. Por exemplo, você tem não só um incêndio, você pode ter um desmoronamento, você pode ter um risco, um dano elétrico, você pode ter uma garantia de imóvel para aluguel, uma verba, determinar uma verba. O que acontece? Nós tivemos, a questão de uns 3 anos atrás, um apartamento lá no São Conrado, em que houve uma explosão, né? E esse prédio teve que ser todo evacuado, esvaziado, né? E o que acontece? Ele só foi liberado recentemente. Então aquelas pessoas, aqueles moradores que não tinham nada a ver com o problema, né, que foram atingidos, eles ficaram sem lugar para ir, né? Tiveram que ir para
casa de parente, tiveram problemas. Então, se tivesse um seguro bem feito, que o seguro não é caro, com preço módico, comparando, por exemplo, com o seguro de automóvel, ele teria a garantia de ter uma verba, tá, para ir para um hotel, pagar um novo aluguel, até o imóvel dele ser restituído, né, o prédio ser liberado. Então são coisas, Samir, que às vezes as pessoas pagam, né, mas tem a garantia. Outro fato também que as pessoas se preocupam muito é com relação ao automóvel. Mesma coisa. Principalmente uma cidade como o Rio de Janeiro, infelizmente, uma cidade que está muito violenta, onde os índices de roubo de carro subiram assustadoramente, né? Me lembro que quando houve a implantação das UPPs, em princípio houve uma redução do índice de roubo, mas isso foi por pouco tempo. Com esses problemas que as UPPs passaram a ter, que a gente sabe que estão continuando a ter, né? Porque a UPP, quando foi criada, ela era sim, um problema de imediato, tá? Mas você teria que ter, o governo teria que ter feito desdobramentos, tá, para a durabilidade. Então, a presença do Estado naquelas regiões onde foram implantados, e isso não houve. Houve timidamente, mas não houve. O muito importante não foi feito. Então, o que acontece? O índice de roubo de carro aumentou violentamente. E, consequentemente, nos 3 últimos anos, para você ter ideia, Samir, em termos de automóvel aqui no Rio, os preços, em média, subiram 25%. Mas por quê? Em função desse aumento da violência aqui no Rio de Janeiro. Então é basicamente isso. Sem dizer também que o seguro de vida, né, as pessoas devem fazer um seguro de vida, porque na caso de morte, né, a família, para não ter a renda, porque a renda vai ser diminuída ou drasticamente cortada, né, pelo menos o seguro de vida dá uma condição das pessoas por um determinado período, né, até a vida ser reajeitada, né, e seguir o fluxo normal. O Fernando, eu estava ouvindo atentamente o que você falou, né? E esse seguro de residência é fundamental. Você viu o que aconteceu no Rio Grande do Sul, né? Uma cidade inteira, praticamente, ou pelo menos um bairro inteiro, destruído por um vendaval, por um tornado. Quer dizer, infelizmente, não sei se essas pessoas tinham, uma ou outra talvez, mas não acha que deveria ter um pouco mais a cultura do seguro no país? Realmente, você está coberto de razão, Fernando. Você acha que não há uma cultura de seguro no país. Hoje, de uma maneira geral, as pessoas se preocupam mais hoje com o seguro automóvel. Por quê? Porque o automóvel passou a ser questão de status, questão de uma ferramenta de trabalho para você se deslocar, a facilidade que o automóvel dá. E realmente o automóvel, por estar tendo um risco muito grande, principalmente nas grandes cidades, né, se faz necessário que a pessoa tenha essa preocupação e faça o seguro. Mas o seguro da residência é muito importante. Para você ter ideia, um seguro de residência, comparando com o seguro de automóvel, mais ou menos, talvez fique o de residência 10% às vezes do que o custo do seguro de automóvel. Isso é mais ou menos para você ter ideia a relação que existe de preço, né? Então, o importante é a pessoa fazer o seguro da sua residência para ele ter a tranquilidade, porque lar é lar, né, Fernando? É verdade. Agora, Fernando, você falou tanto de seguro. Fernando é presidente de uma das mais importantes corretoras de seguro do Rio de Janeiro, que é a Projac Seg. Então muita gente pode estar nesse momento querendo fazer seguros, né? E eu posso recomendar, porque na verdade eu sou um segurado da Projac Seg. Eu queria então que você deixasse os contatos para as pessoas que eventualmente queiram, pelo menos, perguntar exatamente mais outros esclarecimentos. Fernando, o nosso contato, a nossa empresa aqui no Rio de Janeiro, né, na rua Anfilófilo de Carvalho, 26, existe o site www.projacseg.com.br
E os telefones lá é o 2217 2700. Ligando para lá, entre em contato lá com as pessoas, a telefonista, a recepcionista irá direcionar, né, aquelas pessoas que ligarem, tiverem interesse, quiserem saber informações, será muito prazer, será muito bem recebido. Pois é, olha, o nosso Cícero Munhoz, assistindo o Dr. Cícero Munhoz, um querido amigo, um dos maiores médicos cardiologistas do Rio de Janeiro, um abraço. O Otávio de Melo diz: sou formado em seguros, ele mora em Florianópolis. Muito bem. Abraço para o Otávio. O Fernando, eu quero agradecer a sua participação, muito obrigado por ter vindo, viu? Um grande abraço. É um prazer, Fernando Sérgio, um bom dia a você, um bom dia a todos aí os internautas, e boa noite. Eu sei que você tem seguidores até do outro lado do planeta, né? Já é noite, na Europa, né? Quero mandar um abraço a todos, quero reafirmar, mandar um abraço, né, lá na Suíça, para a Cláudia e para o Joseph, né? Os mais novos vovôs, né, lá da Suíça, né? Beleza. O neto Nasceu Luca, o Luca, filho da Samantha, né? E do Daniel. Então, um beijão para todos. Muito bem. E antes de tirar a câmera de você, porque eu vou passar ali para a despedida da Samira, eu quero lembrar que a nossa Verinha, irmã da Marion, está mandando um bom dia para os Fernandos. Um beijão para Vera, um beijão para Marion, e um beijão para todos os confrades, né? Sexta-feira, amanhã, né? É dia de almoço. Nosso almoço e nosso bate-papo. Tá certo. Samira Valente, suas palavras finais do programa do dia de hoje, por favor. Reafirmando que é um prazer estar aqui. Amanhã temos outro encontro, uma boa quinta-feira para todos, e um beijo para Monique Assis, uma das minhas noras que está nos assistindo. Ah, é, a Monique? Um beijo grande. Muito bem. Então, minha gente, voltou para mim, né? Eu ia mostrar, mas eu vou mostrar para vocês. Hoje eu estou botando toda hora o dedo aqui em frente do negócio, mas faz parte do show, vocês me desculpem, né? Nós não somos perfeitos e eu coloquei a câmera ao contrário, então fica muito difícil. Normalmente eu não faço isso não. De qualquer maneira, eu espero que você tenha gostado aí do programa do dia de hoje, e a gente mais uma vez, então, estamos insistindo, a gente vai se aprimorando. Eu acho que o programa hoje foi bastante interessante, né? E eu espero com isso que você que está comigo participe. A Sônia Mortágua está assistindo. Oi, Sônia, um abraço para você, meu ouvinte de tantos anos, né? A Olenka Faccioli, estou adorando o programa, Fernando. Beijos para Samira, muito obrigado, querida. E com certeza o Fernando Pereira está te mandando um beijo também. E é isso, a gente vai buscar aqui trazer amigos, né? Conversa, papo, é uma coisa descontraída, é uma coisa que eventualmente não será perfeita, porque nós não somos perfeitos, né? Mas o importante é ter essa vontade de chegar perto de você. Ontem eu estava, logo após o programa, eu saí para caminhar nas ruas da Tijuca com a Samira e de repente encontro uma moça, era a Vanessa Carmo, que trabalhou com a gente na Rádio Tupi do Rio de Janeiro há muitos anos atrás, depois saiu, foi para a TV Globo, depois foi para a Bahia e agora está de volta. E eu particularmente fiquei muito feliz de revê-la. E tive a surpresa dela me dizer que tem visto o programa. Então, se você puder, compartilha isso, por favor, tá? Avisa os seus amigos, porque para mim é muito importante, para nós, para a própria sobrevivência, digamos assim, do programa, através do aumento de likes, né? Do aumento de eu gostei, né? Vou lá, eu curti. E faltou lembrar que esse programa também, ele vai para o YouTube, né? Hoje está ao vivo, mas depois ele vai para o YouTube. E no YouTube é fácil, como diz um amigo meu, YouTube, porque ele é chique, pronuncia como se pronuncia no inglês. Mas aqui no Brasil todo mundo conhece como YouTube mesmo, né? Então você vai lá no YouTube, tá? Você bota youtube.com no computador. E daí, naquela lupa de procura, você bota Fernando Sérgio, que aí não tem erro, você vai ver todos os vídeos lá, todos os vídeos. E eu particularmente estou muito feliz, porque na soma dos vídeos publicados, nós estamos perto de 100
mil inscritos, que não estão ainda inscritos, mas que deram o seu aprovo, digamos assim, deram o seu like, né, como se fala em inglês, ou enfim, curtiram. Então isso é muito importante, não é? Como diz o Otávio de Mello, no início a TV era ao vivo e tinha erros. É verdade, é verdade. E acontece o seguinte, imaginem vocês que eu, quando coloquei a câmera no pedestal, eu coloquei no sentido contrário. E aí eu percebi que a dificuldade é maior porque eu sou destro, né? Sabe o que quer dizer? Sabe o oposto de destro, que é sinistro? Eu não sou sinistro. Então o que acontece? Eu tive que fazer o programa ao contrário. Teve uma hora aqui que eu ia entrevistar a Samira, que vocês vão perceber, que eu tentei virar, e virei, aí não tem jeito, a imagem está ao vivo, eu não posso parar. Mas acontece que quando eu virei a câmera para a atuação com o braço direito, com a mão direita, o que acontece? Quando você começa a fazer de um lado, os recados que a gente recebe, né, esses recados ficam de cabeça para baixo. Aí eu tive que desvirar a câmera, e daí eu estou pedindo desculpas a vocês. Do ponto de vista da câmera em si, a gente não foi muito legal, mas não importa. O importante é que o programa saiu, o importante é que o programa está com você, o importante é que a gente está provando mais uma vez que nós fazemos programa com amor. Esse é, na verdade, o nosso maior objetivo. Olha, de coração, muito obrigado a vocês todos, um carinho e um grande abraço e um bom